Imaginem só, um homem bem-sucedido, dono de um império empresarial, que acreditava ter total controle sobre sua vida, até o dia em que uma única decisão mudou tudo para sempre. 5 anos depois, um encontro casual em um parque faria com que ele descobrisse uma verdade que o deixaria de joelhos. Uma verdade que ele havia tentado negar, mas que o destino insistia em provar. Antes de começarmos essa história incrível que vai mexer com o seu coração, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo? Eu adoro saber de onde vocês são. E já aproveita e se inscreve no canal, porque hoje você vai ouvir uma das histórias mais emocionantes que já contei aqui. Aperta o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora sim, vamos para a nossa história. Rafael Mendoza sempre foi um homem de certezas. Aos 32 anos, tinha construído um império no ramo imobiliário, comandava uma empresa com mais de 200 funcionários e vivia uma vida regrada, sem espaço para surpresas. Sua rotina era meticulosamente planejada: academia às 6 horas, escritório às 8 horas, almoços de negócios e jantares em restaurantes caros. O amor? Isso era algo que ele havia deixado para trás há muito tempo, desde que descobriu que sua ex-noiva o traía com seu melhor amigo. Naquela sexta-feira chuvosa de março, Rafael decidiu quebrar sua rotina. Em vez de ir direto para casa após o trabalho, entrou no primeiro bar que encontrou. O cantinho da esquina era um estabelecimento simples, frequentado por pessoas comuns, exatamente o oposto do que ele estava acostumado. Foi lá que seus olhos encontraram os dela. Marina Silva estava sentada sozinha no balcão, com os cabelos castanhos caindo sobre o rosto, tentando esconder as lágrimas que teimavam em descer. Ela havia acabado de ser demitida do emprego como professora de uma escola particular, vítima de cortes no orçamento. Aos 28 anos, era uma mulher batalhadora que criava sozinha sua filha de 8 anos, Isabel. O que começou como um simples oferecimento de um lenço de papel se transformou em uma conversa que durou horas. Rafael se viu encantado pela sinceridade e força daquela mulher, tão diferente das socialites vazias que conhecia. Marina, por sua vez, ficou intrigada com aquele homem elegante que a tratava com tanto respeito e interesse genuíno. Eles conversaram sobre sonhos, medos, a vida que haviam construído e as cicatrizes que carregavam. Quando o bar fechou, Rafael ofereceu uma carona, que Marina aceitou hesitante. Na porta do apartamento simples onde ela morava com a filha, eles se despediram com um beijo tímido que os deixou com o coração acelerado. Rafael anotou o número dela, prometendo ligar no dia seguinte. Nenhum dos dois imaginava que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. O que se seguiu foram os 3 meses mais intensos da vida de ambos. Rafael descobriu um lado seu que não conhecia: o homem romântico, apaixonado, capaz de deixar reuniões importantes para levar flores para Marina. Ele a cortejou como um adolescente apaixonado, levando-a para jantares românticos, passeios no parque com Isabel, viagens de fim de semana. Marina se viu vivendo um conto de fadas que jamais imaginou ser possível. Pela primeira vez em anos, não se preocupava apenas em sobreviver, mas começava a sonhar novamente. Isabel adorou Rafael desde o primeiro encontro. Ele a tratava como uma princesa, brincava com ela, a ajudava com a lição de casa e sempre chegava com pequenos presentes. A menina, que nunca havia conhecido o pai biológico, começou a ver Rafael como uma figura paterna. "Mamãe, o Rafael vai ser meu papai?", perguntou certa vez, deixando Marina sem palavras. Rafael, que ouvia da cozinha, sentiu o coração apertar de uma forma estranha, uma mistura de ternura e medo. As noites de paixão entre Rafael e Marina eram intensas e verdadeiras.
Eles se amavam com a urgência de quem sabia que aquilo era especial, único. Marina se entregava completamente, deixando de lado todos os medos e inseguranças. Rafael, acostumado a relacionamentos superficiais, descobria o que era amar de verdade, com a alma, não apenas com o corpo. Eles faziam planos para o futuro. Rafael falava em apresentá-la aos pais, em morar juntos, em formar uma família de verdade. Mas o destino tem seus próprios planos. No terceiro mês de relacionamento, Marina descobriu algo que mudaria tudo. Estava grávida. O teste de farmácia mostrou 2 linhas claras, inequívocas. Ela ficou horas olhando para aquele pedaço de plástico, uma mistura de felicidade e terror tomando conta do seu coração. Como Rafael reagiria? Ele tinha deixado claro que não queria filhos, que sua prioridade era o trabalho. Com as mãos tremendo, ela marcou um encontro com ele para o dia seguinte. Não imaginava que aquela seria a última vez que se viriam por muito tempo. Rafael ficou em choque quando Marina lhe contou sobre a gravidez. Eles estavam no mesmo bar onde se conheceram, como se o destino quisesse fechar um ciclo. Tem certeza? Foi a primeira coisa que ele perguntou, com a voz embargada. Marina mostrou o exame de sangue que havia feito naquela manhã. Positivo. 3 semanas de gestação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael passou as mãos pelo cabelo, um gesto que Marina já conhecia bem e que indicava que ele estava nervoso. Marina, eu não posso. Não agora, disse ele, evitando olhar nos olhos dela. Minha empresa está passando por uma expansão importante. Tenho investidores de fora interessados. Um filho. Isso não estava nos meus planos. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas você disse que me amava. Que queria construir algo comigo, sussurrou ela, com a voz quase sumindo. E eu amo. Mas um filho, isso muda tudo. Eu não estou pronto para ser pai. A discussão que se seguiu foi dolorosa e devastadora. Rafael, movido pelo medo e pelo egoísmo, disse coisas que jamais deveria ter dito. Questionou se o filho era realmente dele, afinal eles se conheciam há apenas 3 meses. Sugeriu que Marina fizesse um aborto, que resolvesse a situação. Marina se levantou da mesa com lágrimas nos olhos. Eu jamais imaginei que você fosse esse tipo de homem, disse ela, com uma dignidade que partiu o coração de Rafael. Pode ficar tranquilo. Você não vai ser incomodado. Nem eu nem meu filho vamos atrás de você. Marina saiu do bar sob a chuva fina que começava a cair, carregando dentro de si não apenas uma nova vida, mas também um coração despedaçado. Rafael ficou sentado por mais de 1 hora, bebendo uísque e tentando se convencer de que havia feito a coisa certa. Mas no fundo, sabia que havia acabado de cometer o maior erro da sua vida. Nos dias que se seguiram, ele tentou ligar para Marina várias vezes, mas ela havia mudado de número. Procurou por ela no antigo endereço, mas descobriu que ela havia se mudado. Era como se tivesse desaparecido da face da terra. Isabel perguntou pela escola onde Rafael estava, e Marina, com o coração partido, disse apenas que ele havia viajado a trabalho e não voltaria mais. A menina chorou por dias, sentindo mais uma perda em sua vida. Com o coração despedaçado e grávida de 3 meses, Marina tomou a decisão mais difícil de sua vida: voltar para a casa dos pais em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Há 10 anos não falava com eles, desde que saiu de casa grávida de Isabel para viver com o namorado da época, que a abandonou assim que soube da gravidez. Seus pais, Antônio e Rosa Silva,
Eram pessoas simples e religiosas que nunca aceitaram ter uma filha mãe solteira. O retorno foi tenso e carregado de mágoas não resolvidas. Então você voltou, disse Dona Rosa quando abriu a porta e viu Marina parada na soleira, com Isabel ao lado e 2 malas nas mãos. E pelo que vejo, conseguiu se meter em confusão de novo. As palavras doeram, mas Marina engoliu o orgulho. Mãe, eu preciso de ajuda. Por favor. Foi seu Antônio quem quebrou o silêncio constrangedor que se seguiu. Entrem. Esta ainda é a casa de vocês. Naquela noite, Marina contou aos pais toda a história, o relacionamento com Rafael, a gravidez, a rejeição. Dona Rosa, apesar da rigidez aparente, preparou um chá de camomila e ficou ao lado da filha enquanto ela chorava. Os primeiros meses em Campos do Jordão foram de adaptação. Marina conseguiu um emprego como professora particular, dando aulas de reforço para crianças da região. Isabel se matriculou na escola municipal e, apesar da saudade de Rafael, começou a se adaptar à vida no interior. A gravidez transcorreu sem complicações, mas Marina vivia com o coração dividido entre o amor pelo bebê que carregava e a dor da rejeição de Rafael. Ela havia decidido que jamais procuraria por ele, que criaria o filho sozinha, como já fazia com Isabel. Durante esse período, Rafael vivia seus piores momentos. O sucesso profissional não conseguia preencher o vazio que sentia. Ele contratou um detetive particular para encontrar Marina, mas ela havia desaparecido completamente. Passava noites em claro se perguntando se havia tomado a decisão certa, se Marina estava bem, se ela havia levado a gravidez adiante. Seus pais notaram a mudança no comportamento do filho. Você parece um fantasma, disse sua mãe, Dona Helena. O que está acontecendo? Mas Rafael não conseguia falar sobre Marina, sobre o filho que talvez existisse, sobre o amor que havia jogado fora por medo. Em uma manhã fria de dezembro, Marina sentiu as primeiras contrações. Isabel estava na escola, e Dona Rosa a acompanhou até o Hospital Municipal de Campos do Jordão. O parto foi longo e doloroso, mas quando Marina ouviu o primeiro choro de seu filho, todo o sofrimento valeu a pena. Miguel nasceu às 14h37, pesando 3,2 kg, com os olhos escuros e um tufo de cabelo castanho. Ele é a cara da mãe, disse a enfermeira, mas Marina viu traços de Rafael no formato do nariz e no desenho da boca do bebê. Segurar Miguel nos braços pela primeira vez foi uma experiência transformadora. Marina sentiu um amor tão intenso que chegou a doer fisicamente. Meu menino, sussurrou ela, beijando a testa macia do bebê. Eu vou cuidar de você. Você nunca vai precisar de ninguém além da mamãe e da Isabel. Naquele momento, ela fez uma promessa silenciosa. Seria mãe e pai para Miguel, daria a ele todo o amor do mundo para compensar a ausência daquele que o havia rejeitado antes mesmo de nascer. Isabel se apaixonou pelo irmãozinho desde o primeiro momento. Aos 9 anos, ela se tornou a melhor ajudante da mãe, trocando fraldas, fazendo o bebê dormir com cantigas de ninar, protegendo-o como uma pequena mãe. Ele é nosso tesouro, dizia ela para Marina. E nós somos tudo o que ele precisa. Dona Rosa, que havia sido dura com Marina no início, se derreteu completamente pelo neto. Seu Antônio construiu um berço de madeira com as próprias mãos e passava horas contando histórias para o menino. Enquanto isso, a 1000 quilômetros de distância, Rafael vivia o pior Natal de sua vida. Estava sozinho em seu apartamento de cobertura, cercado de luxo, mas se sentindo o homem mais pobre do mundo. No dia 25 de dezembro, ele saiu dirigindo sem destino e acabou parando em frente a uma igreja. Não era religioso,
mas algo o empurrou para dentro. O padre falava sobre o nascimento de Jesus, sobre o amor incondicional, sobre segundas chances. Rafael saiu de lá com uma certeza: precisava encontrar Marina, não importava quanto tempo levasse. Se ela havia decidido ter o filho, ele queria conhecê-lo, queria ser o pai que nunca imaginou que poderia ser. Os anos se passaram, e Rafael nunca desistiu de procurar Marina e seu filho. Ele havia contratado 3 detetives diferentes, gastado uma fortuna em investigações, seguido pistas falsas por todo o país. Chegou a viajar para o Nordeste, acreditando ter encontrado uma pista, mas descobriu que era apenas uma mulher com nome parecido. Sua obsessão por encontrar Marina e o filho começou a afetar seu trabalho e sua saúde mental. Ele emagreceu, desenvolveu insônia e vivia em um estado de ansiedade constante. Sua empresa, antes próspera, começou a sofrer com sua falta de foco. Reuniões importantes eram canceladas quando ele achava que havia encontrado uma nova pista. Seus sócios começaram a questionar sua capacidade de liderança. Rafael, você precisa de ajuda profissional, disse seu melhor amigo e sócio, Carlos. Você está se destruindo por causa de uma mulher que claramente não quer ser encontrada. Mas Rafael não conseguia desistir. O sentimento de culpa o consumia, e ele sabia que só encontraria paz quando pudesse pedir perdão e conhecer seu filho. Durante esse período, Marina havia construído uma vida simples mas feliz em Campos do Jordão. Miguel crescia saudável e inteligente, um menino curioso que fazia 1000 perguntas sobre tudo. Aos 5 anos, ele já sabia ler algumas palavras e adorava histórias de aventura. Isabel, agora com 14 anos, continuava sendo a irmã protetora e carinhosa. Marina trabalhava como coordenadora pedagógica da escola municipal e havia se tornado uma figura respeitada na pequena cidade. Miguel às vezes perguntava sobre o pai. Mamãe, por que eu não tenho papai? Questionava com a inocência típica da idade. Marina sempre respondia da mesma forma: você tem uma família que te ama muito. Às vezes, papai é quem cuida, não necessariamente quem gerou. Ela havia decidido que, quando Miguel fizesse 18 anos, contaria toda a verdade sobre Rafael. Até lá, protegeria o filho da rejeição que havia sofrido. Dona Rosa sempre complementava: o vovô Antônio é seu papai do coração, meu netinho. E Miguel sorria, satisfeito com a resposta, pelo menos por enquanto. O destino tem uma forma peculiar de nos colocar no lugar certo, na hora certa. Em uma manhã ensolarada de sábado, Marina decidiu levar Miguel e Isabel para passar o dia em São Paulo. Havia meses que não saíam de Campos do Jordão, e as crianças mereciam um programa especial. Foram ao zoológico, almoçaram em um shopping e decidiram fazer uma última parada no Parque Ibirapuera antes de voltar para casa. Miguel corria entre as árvores, rindo alto, quando tropeçou e caiu, machucando o joelho. Rafael estava fazendo sua caminhada matinal no parque, uma rotina que havia adotado na tentativa de controlar a ansiedade. Quando viu o menino caído chorando, instintivamente correu para ajudar. Ei, campeão, deixa eu ver esse machucado, disse ele, ajoelhando-se ao lado da criança. Foi quando seus olhos se encontraram. Miguel parou de chorar instantaneamente, hipnotizado pelos olhos do estranho que o ajudava. Rafael sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Aquele rosto, aqueles olhos escuros, o formato da boca. Marina, que havia corrido atrás do filho, parou seca quando viu Rafael ajoelhado ao lado de Miguel. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Isabel, que estava logo atrás,
reconheceu imediatamente o homem que havia sido como um pai para ela por 3 meses. Rafael! Gritou ela, correndo para abraçá-lo. Rafael se levantou lentamente, sem tirar os olhos de Marina. Oi, Isabel, disse ele, com a voz embargada, retribuindo o abraço da menina. Você cresceu tanto. Mamãe, quem é esse moço? Perguntou Miguel, olhando de um para o outro. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Depois de 5 anos, ali estava ele, cara a cara com o filho que havia rejeitado. Rafael não conseguia parar de olhar para o menino. Cada traço do rosto de Miguel era uma confirmação do que seu coração já sabia desde o primeiro segundo. Eu sou um amigo da sua mãe, disse ele, com dificuldade para formar as palavras. Marina finalmente encontrou a voz. Miguel, Isabel, vão brincar ali na pracinha. Eu preciso conversar com o Rafael. As crianças obedeceram, mas Isabel continuou olhando para trás, desconfiada. Ela se lembrava perfeitamente de como a mãe havia chorado quando Rafael desapareceu de suas vidas. Marina e Rafael caminharam em silêncio até um banco mais afastado, onde pudessem conversar sem que as crianças ouvissem. O silêncio entre eles era carregado de 5 anos de mágoa, arrependimento e perguntas não respondidas. Rafael foi o primeiro a quebrar o gelo. Ele é meu filho, não é? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Marina respirou fundo antes de responder, sim. E não me venha com dúvidas sobre paternidade. Você sabe muito bem que nunca houve ninguém além de você. Marina, eu. Rafael começou, mas ela o interrompeu, toda a raiva acumulada finalmente encontrando voz. Você o quê, Rafael? Você sentiu saudade? Você se arrependeu? Você sabe que tem um filho de 5 anos que nunca perguntou por você porque eu sempre protegi ele da verdade? Que eu contei para ele que o pai havia morrido para poupar o coração dele. As lágrimas corriam pelo rosto de Marina enquanto ela despejava anos de dor e ressentimento. Eu criei nosso filho sozinha. Ele teve pneumonia aos 2 anos e eu passei 3 noites no hospital segurando a mão dele, orando para que ele não morresse. Onde você estava? Rafael sentia cada palavra como uma punhalada. Eu procurei por vocês. Gastei tudo que tinha tentando encontrá-las. Contratei detetives, viajei o país inteiro. Marina deu uma risada amarga. Procurou? Rafael, eu voltei para a casa dos meus pais em Campos do Jordão. Não estava escondida em uma caverna. Se você realmente quisesse nos encontrar, teria conseguido. Ele baixou a cabeça, sabendo que ela tinha razão. Na verdade, parte dele não havia procurado tão intensamente nos primeiros anos porque ainda estava com medo, ainda não estava pronto para assumir a paternidade. Eu sei que não mereço perdão, disse Rafael, com a voz quebrada. Eu sei que fui um covarde, que abandonei vocês quando mais precisavam de mim. Mas, Marina, esses 5 anos foram um inferno. Não passou um dia sequer sem que eu pensasse em você, no nosso filho. Eu mudei. Eu não sou mais aquele homem egoísta que você conheceu. Marina o olhou nos olhos pela primeira vez desde que haviam se reencontrado. Ela podia ver a sinceridade ali, mas também podia ver a dor que havia carregado sozinha por todos aqueles anos. Miguel não sabe que você é o pai dele, disse ela finalmente. E eu não sei se quero que ele saiba. Ele tem uma vida, Rafael. Uma vida feliz, sem a sombra da rejeição. Você tem alguma ideia de como é explicar para uma criança por que o pai não quis conhecê-la? Rafael sentiu o chão fugir debaixo dos pés.
A possibilidade de nunca conhecer verdadeiramente seu filho, de nunca poder ser pai para Miguel, era mais dolorosa do que todos os anos de busca e arrependimento juntos. Nos dias que se seguiram ao encontro no parque, Rafael não conseguiu pensar em mais nada além de Miguel e Marina. Ele havia pedido o telefone dela, e depois de muito hesitar, Marina havia dado seu número. Não para você entrar na nossa vida, ela havia deixado claro, mas porque talvez seja a hora de Miguel conhecer a verdade. Ele está crescendo e fazendo mais perguntas sobre o pai. Rafael sabia que estava pisando em terreno minado, que cada movimento seu seria crucial para determinar se teria uma chance de conhecer seu filho. Marina havia voltado para Campos do Jordão com o coração em tumulto. Por 5 anos, havia construído uma narrativa em que ela e as crianças eram autossuficientes, não precisavam de mais ninguém. Mas ver Rafael novamente, perceber a sinceridade em seus olhos, havia mexido com certezas que ela pensava serem inabaláveis. Isabel estava confusa e magoada. Mãe, por que o Rafael foi embora naquela época? Por que ele nunca mais voltou? Marina sabia que não poderia mais esconder a verdade da filha mais velha. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Marina sentou com Isabel na varanda e contou toda a história. Falou sobre o amor que havia sentido por Rafael, sobre a gravidez não planejada, sobre a rejeição e o abandono. Isabel ouviu tudo em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas conforme compreendeu o tamanho da dor que a mãe havia carregado sozinha. Então Miguel tem um pai vivo, e esse pai é o Rafael que eu gostava tanto. Marina assentiu. E agora? O que vai acontecer? Isabel perguntou. Eu não sei, querida. Eu sinceramente não sei. Rafael, por sua vez, decidiu que não iria pressionar Marina. Em vez disso, começou a demonstrar através de ações que havia mudado. Começou mandando flores para ela toda semana, com cartões simples. Obrigado por ter criado nosso filho tão bem. Depois, começou a depositar mensalmente uma quantia considerável em uma conta que abriu no nome de Miguel. Não era pensão, ele deixava claro, era uma forma de compensar os 5 anos em que não havia contribuído para o sustento do filho. O gesto mais tocante veio 3 semanas depois do reencontro. Rafael descobriu que a escola onde Marina trabalhava estava passando por dificuldades financeiras e poderia fechar. Sem que ninguém soubesse, ele comprou o prédio da escola e fez uma doação anônima que garantiu o funcionamento da instituição pelos próximos 10 anos. Marina só descobriu quando o diretor da escola lhe contou sobre o anjo da guarda que havia salvado a escola. Ela sabia instintivamente que havia sido Rafael, mas ele nunca confirmou nem negou quando ela o confrontou por telefone. Depois de 2 meses de conversas telefônicas diárias e gestos de demonstração de mudança, Marina tomou a decisão mais difícil de sua vida: permitir que Rafael conhecesse Miguel como seu pai. Mas tem regras, disse ela durante uma das longas conversas noturnas que haviam se tornado rotina. Primeiro, você vai conhecê-lo aos poucos, como um amigo da família. Depois, se ele se sentir confortável com você, se demonstrar que realmente quer ter você por perto, aí eu conto a verdade. O primeiro encontro oficial foi em um parque de diversões em São José dos Campos. Rafael estava mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios da sua vida. Miguel o reconheceu imediatamente como o moço que havia ajudado ele no parque e ficou genuinamente feliz em vê-lo novamente. Rafael havia estudado tudo sobre crianças de 5 anos, havia comprado livros sobre paternidade, estava determinado a não estragar essa oportunidade. O dia foi mágico. Rafael brincou com Miguel em todos os brinquedos,
Ganhou um urso gigante no tiro ao alvo especialmente para o menino. Dividiu algodão doce e pipoca. Miguel ria alto, se divertindo com aquele adulto que parecia entender perfeitamente como brincar. Ele é legal, né, mamãe? Disse Miguel enquanto Rafael havia saído para comprar refrigerante. Posso chamá-lo para brincar lá em casa? Marina sentiu o coração apertar de emoção. Seu filho estava se conectando naturalmente com o pai, sem saber a verdade. Os encontros se tornaram frequentes. Rafael ia a Campos do Jordão todo fim de semana, sempre carregado de presentes e atividades especiais para Miguel. Eles construíam castelos de areia, empinavam pipa, jogavam bola. Rafael descobriu que ser pai era a experiência mais gratificante de sua vida. Cada sorriso de Miguel, cada tio Rafael que ouvia, cada abraço apertado que recebia valia mais do que todos os negócios milionários que já havia fechado. Foi em uma tarde de domingo, enquanto caminhavam pela praça central de Campos do Jordão, que Miguel fez a pergunta que mudaria tudo. Tio Rafael, você pode ser meu papai? Eu nunca tive um, e você me faz muito feliz. Rafael parou de caminhar, ajoelhou na altura do menino e, com lágrimas nos olhos, disse: Miguel, eu gostaria muito de ser seu papai. Na verdade, eu sempre quis ser. Marina, que ouvia a conversa, se aproximou e, pela primeira vez em mais de 5 anos, sorriu verdadeiramente para Rafael. Então acho que chegou a hora de vocês dois conversarem sobre algumas coisas importantes, disse ela, pegando na mão dos 2 homens de sua vida. Naquele momento, sob o céu azul de Campos do Jordão, com o sol pintando tudo de dourado, Rafael finalmente entendeu que o destino havia sido sábio. Ele havia precisado daqueles anos de sofrimento para se tornar o homem que Miguel e Marina mereciam. E agora, finalmente, eles tinham a chance de ser a família que sempre deveriam ter sido. O amor havia vencido o medo, o arrependimento havia se transformado em redenção, e o destino havia provado que, às vezes, é preciso perder tudo para ganhar o que realmente importa. Ele disse que não era pai. Mas o destino provou o contrário.